Bem, dando prosseguimento ao tutorial do Utilita, agora nesse vídeo eu vou tentar explicar o módulo de despacho Z. Esse módulo é o mais complexo assim, do sistema, porque como ele lida para fazer os despachos dos benefícios, cada benefício tem sua especificidade, sua lei, seus requisitos, seu texto, então realmente foi bem complicado assim de programar e eu vou tentar ser sucinto aqui explicando, mas ainda assim talvez saia um vídeo um pouco longo, né? Bem, essa daqui é a primeira página do módulo de despacho, então aqui iniciar despacho, tem todas as características, né, que o despacho necessita, os dados iniciais que são essenciais para aquele tipo de benefício, né? Então assim, 31 eu preciso da data de nascimento, 41 precisa, alguns precisam saber se é rural, urbano, 87 já não precisa, 21 diz que é o nome do falecido ao invés do titular, como semelhante ao prisma, né? Então cada benefício tem seu conjunto de dados aqui essenciais, né? Também pode se migrar através da tela inicial do SAT, então a tela inicial do SAT é essa daqui, ó. Aquela que quando você chama a senha e aí já aparece. Nessa você vai fazer Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V aqui dentro, né? Tá aqui até os dados. Então esse exemplo que eu peguei é uma apostadoria rural, alterei o nome, né? Coloco aqui um número fictício e uma data de nascimento. E gravar e iniciar despacho. Bem, cada aba é um fator. Aqui está a aba de períodos rurais. Então, aqui que será declarado os períodos rurais que esse benefício vai incidir, né, a homologação ou não. E que foi declarado através de declaração do STR ou declaração do colônia, ITR, etc. É o período em que vai versar a análise da homologação ou não. Vamos colocar aqui uma homologação de 2000 até 2015. Pronto, aqui já foi cadastrado um período, mas essa aqui é a parte declarada. Qual foi a parte efetivamente homologada? Vamos colocar que foi totalmente homologada, né? Pronto, agora sim, já foi homologado, foi declarado isso e homologado a mesma coisa. Tudo bem, já foi homologado, mas foi homologado com base no quê? Aí seria a segunda aba de homologação, né? Provas e convicção, entrevista positiva. Só que isso aqui já dá para fazer o formulário, então vamos ver como é que fica. Esse aqui é um exemplo de formulário, né? Então vem o assunto, interessado, NB, fundamentação legal aqui, dizendo já qual foi o resultado. Depois vem relatório e análise, um sucinto relatório, né, aqui nome, data de nascimento, alguns dados principais, a data de requerimento, número de benefício. E depois vem a parte da análise mesmo, a análise do período rural declarado. Então, foi homologado o período rural de tanto a tanto, com base no quê? Do seguinte motivo. Homologação do período rural, com base nas provas. E aqui depois vem toda a fundamentação das provas, o que pode ser considerado, bem longo. Depois, o ponto 2, a entrevista foi positiva, então com base nas respostas, o requerente na entrevista não apresentou nada que desacreditasse a atividade errorícola, né? E aqui também vem a fundamentação da entrevista e depois vem a parte de requisitos. Então aqui vem a requisito de competência, 181, na verdade só precisava de 180, então o suficiente, e a idade, 66, o homem nessa 60, o rural, então o suficiente também. Decisão deferida. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos vê a questão da prova, mas que provas que foram essas que basearam a homologação? Então tem aqui isso tudo detalhado. Nele, a gente clicando, foi cadastrado toda uma série de provas aqui para listagem. Então vamos colocar aqui, por exemplo, certidão de casamento, página 25, data 01019978. Não vou colocar complemento não nesse caso.
E outra aqui, vamos dizer, uma DAP de 2009. Muitas vezes a DAP, quando é uma só maternidade, que a mulher é jovem, então ela vem no nome da mãe. Então eu posso colocar documento dos... Agora, claro, que eu só tô dando exemplos aqui, porque realmente uma aposentadoria não tem muito a ver DAP com documento no nome dos pais, né? Provavelmente a pessoa que vai dar entrada na aposentadoria já está no seu próprio nome, mas eu estou só exemplificando, né, aqui. E aqui tá cheio de outras provas rurais. Então seria o caso, se fosse só essas, por exemplo, gravar e retornar. Vamos agora ver como é que ficou a fundamentação. Agora eu já coloco os documentos apresentados. Certidão de casamento, página tal, documento tal, DAP. Já não coloco a página, porque eu não coloquei, então os campos que forem preenchidos, ele fala. Os campos que não forem, ele deixa para lá. Deixa em branco. E a parte da entrevista, também ela pode ser mudada aqui. Eu coloquei 2 tipos de entrevista. Uma razoável e outra veementemente. Vamos ver como é que é veemente. Então, nessa eu coloquei já que formou forte convicção para o servidor, ou seja, a diferença dessa aqui realmente tem aquela certeza, né, íntima, enquanto que na outra o segurado não se comprometeu. Mas, do ponto de vista assim, legal, os dois têm o mesmo efeito, então foi considerado positivo, mas eu coloquei esses 2 textos para que o servidor pudesse ter uma escolha mágica, assim, uma forma de particularizar o ato, né? Mas de qualquer maneira, essa ideia de particularizar o ato, ela já é... O próprio servidor pode cadastrar o seu texto. Então, sempre tem aqui, ó, em provas, tem menu provas. O que acontece? Posso colocar aqui, ó, por exemplo, numa cidade ela tem um programa para ajudar os agricultores. Eu não vou saber esse programa e nem coloquei na lista que já existe. Então, como fazer? O próprio servidor pode colocar aqui, ó, programa especial, cidade X, digamos. E aqui o texto, né? Um programa tal. Assim como eu fiz o texto. O título é sempre o que vai aparecer aqui. E o texto é o que realmente vai ser escrito no PDF. Adicionar. Então, já está aqui. Salvar e sair. Quando a gente for aqui de novo, já vai estar. Vamos procurar o programa especial da cidade e tal. Vamos gravar, né? E da mesma forma a entrevista. A entrevista você também pode vir aqui, colocar um título, um outro resultado para a entrevista. Então, se quer mencionar o que diz, quer mencionar com suas próprias palavras, não gostou daqueles textos padrões que eu fiz, então você também pode colocar aqui o seu próprio texto, né? Até aconselhável, eu diria. Bem, essa foi a parte da homologação, então. Vamos para a parte agora da não homologação. Veja que existem vários fatores para não homologar um período. Até eu coloquei página 1 e página 2, porque são muitos. Não coube só uma página. Então, mas antes é preciso que exista algum período não homologado. Então eu vou alterar a homologação para 2010 até 2015. Então pronto. Existe esse período declarado, mas foi homologado de 2010 para cá. Agora eu vou fazer de maneira semelhante apenas, vou marcar falta provas e entrevista negativa. Então ele vai, não foi homologado período de 2000 até 31 de 12 de 2009, mas seguintes motivos. Não foi encontrado provas robustas o suficiente, nesse caso. E 2, a entrevista foi considerada negativa. Então, o período que não foi homologado foi com base nisso. Mas poderiam ter outros fatores, por exemplo, possuir outra atividade. Então, vou fazer aqui um exemplo. Profissão apurada, pedreiro. Então, o requerente relator que trabalha com pedreiro 5 dias da semana.
Vamos ver aqui o que é que aparece, né? Essa aqui é a parte que foi homologada, agora a parte que não foi. Aqui vem a parte dizendo que tem outra profissão depois da fundamentação, como a profissão alegada foi a de pedreiro. Então aqui está aqui realmente. Vamos ver outro tipo. Pode ser que a pessoa não tenha qualquer atividade, então alegou que o companheiro que lida com as tarefas do campo, sendo sua responsabilidade apenas cuidar da casa. Então quer dizer, esse aqui é um dos exemplos em que a mulher simplesmente fica só na casa, né? Ela não trabalha efetivamente na atividade rural, então foi classificado como que ela não tem atividade. Mas muitas vezes as pessoas relatam também, por exemplo, se está doente, falam, não, eu estou doente há 10 anos, então não trabalho há 10 anos. Então tem várias situações em que simplesmente não tem nenhuma atividade. Por não ter atividade, não pode ser, não vai poder ser classificado, né? Então não exerce qualquer atividade. Aqueles que efetivamente exercem atividade rural. Então, esse seria mais um dos exemplos. Mais de 120 dias de mão de obra, então outro exemplo. É importante também citar que nesses casos existe a origem da informação. Quer dizer, onde foi que você conseguiu essa informação? Foi na entrevista segurada, no CNIS? Vou colocar aqui CNIS só para ter uma ideia do que aparece. Aqui vem a parte, então. Origem da informação, cadastro nacionais. Então no final ele coloca lá qual foi a origem dessa informação que você teve. Novamente, a origem da informação pode existir outras e pode ser cadastradas por aqui. E a entrevista negativa da mesma forma, eu coloquei aquele texto, mas entrevista negativa, texto 1. Nada impede de colocar mais textos aqui o próprio servidor. Né? E em relação à falta de provas, da mesma maneira, pode-se colocar aqui ó, a prova, certidão de casamento, por exemplo. E aqui existe um motivo da não consideração, então eu coloquei muito recente, então a prova não vai valer porque é muito recente. Possui rasuras. Mas no final, realmente, novamente, né, eu gosto de colocar isso bem claro, que o próprio servidor vai poder colocar aqui, ó, menu não considerações. Então ele vai cadastrar mais não considerações, né, de rasuras, né, de recentes. Então ele vai poder colocar tudo que ele pensar e que é rotineiro, que vai se repetir. Então, da mesma forma, as provas aqui, vai poder colocar outras provas. Então, ficou bem clara essa questão. Só vamos ver como seria o exemplo com 120 dias aqui. Inclusive eu já até vi, realmente, cadastro de informações, uso de mão de obra, além do que a lei. E aqui é a fundamentação dos 120 dias. Existe aqui até a página 2 alguns outros casos que seriam atividade menor, então muitas vezes só na maternidade, a mulher vem e dá entrada muito jovem, tem o filho com 15 anos, então não tem como. E tem essa outra que seria um benefício superior ao salário mínimo. Isso também é uma das causas que evitam a homologação de períodos rurais, né? Não pode ser considerado. Então aqui seria a parte da idade. Então eu coloquei 95, então ela só tinha 5 anos quando do início do vínculo. O mínimo seria 16, como você pode ver. E foi detectado, esse aqui foi outro ponto, né? Detectado que possui mais de R$1.000, esse valor é superior ao mínimo, fator que impede a consideração da qualidade de segurança especial. Aqui vem a fundamentação legal. E a parte de rural é mais ou menos essa. E aqui a referência legal, que não vai ter muita influência, e as pendências. As pendências são interessantes porque aqui você vai poder escolher sobre o que cadastrar uma pendência no benefício. Por que ele ainda não acabou? Por que ele ainda não chegou ao fim? Falta passar pela perícia, falta passar pela SST, alguma coisa assim. Então aqui vai ser importante colocar esses
essas tendências para depois achar os benefícios que possuem elas, né? Então, eu vou até ir aqui em gerenciar depois, onde a gente vai poder ver isso bem. Aqui, despachos. São todos os despachos que existem por enquanto. Nesse caso tem até 2 aqui. Vou deletar um porque eu já tinha feito ele para o outro exemplo. Todos os critérios, aí pesquise todos os despachos, beleza. Todos os despachos só tem esse. Se eu quiser pesquisar aqui por aguardando exigência, não existe. Se eu quiser enumerar folhas, passar pela perícia. Por isso que foi importante cadastrar alguma pendência. Então, se você tem muitos esperando perícia, só é deixar lá e depois pesquisar e ele vai aparecer. Mesma coisa em relação aqui a, se quiser procurar só por espécie. Então, tem o 21, mas se quiser procurar por 41, eu só fiz um 41 e não apareceu. Se eu pesquisar por 21, não aparece nada. E clicando em pesquisar é o que vai aparecer. E aqui tem em relação à idade mesmo do bem. Então, se você quer aqui procurar todos os que tem mais de 30 dias, então você vai colocar que tem vida igual ou maior a 30. E aí pesquisar, não vai aparecer nenhum. Tem um. Comecei agora nesse benefício. Vou colocar agora aqui um 30, menor do que 30. Então ele apareceu, ele tem só um dia de vida, não menos. E aqui os critérios para deletar. Então deletar o selecionado assim, só é esse. Deletar com menos vida, né? Com exatamente a mesma coisa. Ou deletar todos. Caso tá. Esse é o menu de delete, esse aqui é o menu de pesquisa. E achando que você precisa, só é ir no selecionado. Ele vai entrar novamente. Onde no benefício que se instala, né? Mas, e esse aqui é o botão de iniciar um novo despacho. Eu vou iniciar só para realmente pegar novos exemplos assim. Então eu vou fazer um 31 urbano agora. Pronto, os 31 eles têm essa questão aqui da perícia, né? Essa aba da perícia. Só escolhe o que foi aconteceu, incapacidade, né? Capacidade de maior. Vamos dizer que tem a capacidade e a data de início da incapacidade, 2016. Então, ele já vem aqui, a DI, depois o resultado, né? Se quiser remover, só é clicar. Também se quiser cadastrar outros tipos de resultado de perícia, só é aqui, menu perícia 71. E em relação à perícia é isso. Em relação aos períodos urbanos, parecido lá com os rurais, né? Só que tem as suas características aqui. Você escolhe, você vai colocar um empregado, como contribuinte individual, como facultativo, como beneficiário, como rural já homologado, né? Quando aquela tela do SAB, que ele já vem com um período homologado lá por outro funcionário e o sistema já diz que está ok, não é necessário fazer entrevista nem nada. Então seria esse o caso. Um benefício que, quando você coloca o benefício, ele muda para válido, para contar. Se você quiser que o benefício conte para o tempo de carência, por exemplo, ou contribuinte individual, não precisa de número, é só dizer a data, realmente, início e fim. Então, e também, por enquanto não tem nenhum, tá zero, mas também é possível migrar através dos dados, né? Tanto o QNIS vínculos, extrato de remunerações, que tem que ir no CIB, tem que ir lá, clicar em extrato e do PDF fazer o Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Ou então o SAT. Eu vou através do SAT aqui pegar um exemplo. Então vamos ver aqui. SAT vínculos. Só clicar. Migrar, ele migrou esses 6 vínculos, todos como contribuinte individual, nesse caso desse senhor. E aqui tem todos os vínculos que vão ser considerados. Então já diz aqui quanto tempo, com as contribuições. E em relação aqui aos períodos que não foram considerados. Você pode cadastrar também manualmente aqui, ou então pode puxar já daqui, ó, mover o vínculo para não considerado. Vou mover 2 aqui. Então, ó, esses 2. E aqui já foi reduzido o período, né? Aí realmente tem aquela questão da motivação porque não foi considerado. Aqui vem, eu só coloquei essa
essa razão, rasura na carteira de trabalho. Porém, pode existir muitas outras, né? Então, só é, mais uma vez, vir aqui em menu e cadastrar as outras que realmente o servidor tem conhecimento. Porque eu trabalho muito pouco com o urbano, então eu achei até bom deixar isso aqui para o servidor mesmo colocar suas razões. Mas depois, numa versão final, né, vai ter mais padrões, assim, mais textos padrões. Vamos então nesse aqui cadastrar um que não foi aceito por rasura na carteira de trabalho. Não tem muita lógica, código individual, rasura na carteira de trabalho, mas é só um exemplo mesmo. E vamos, do jeito como está, vamos fazer aqui o despacho para ver o que aparece. Então já vem auxílio doença, ele já vai pedir, ela vai pedir análise do requisito da carência, análise da manutenção e a análise da perícia. Vamos agora para outro tipo de exemplo. Vamos para um exemplo de iniciar um novo despacho, um exemplo de 42. Mais uma vez eu vou fazer daquela forma, eu vou puxar os vínculos, vou mover os vínculos novamente e vou cadastrar aqui uma rasura neste. Agora eu vou fazer o PDF, aqui vai ter o número e tudo mais, e dessa vez o 42 ele já mostra vínculo por vínculo, né? Vai dizendo qual é o tempo total, o tempo líquido, e depois coloca os que foram desconsiderados. Primeiro os considerados, depois os desconsiderados. E aqui a desconsideração, como motivo de ter rasuras na carteira de trabalho, mas realmente foi como eu falei, contribuinte individual e rasura na carteira de trabalho não tem lógica, mas é só um exemplo para eu ensinar aqui como é a questão. E, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, aqui o requisito, né? Como são 30 a 35 anos, então esses 13 anos foi insuficiente, indeferido. Aqui também pode colocar fixar algum motivo de consideração do vínculo, né? Se isso for relevante, e cadastrar mais motivos de consideração aqui. Representante legal e pendência, a mesma coisa, não preciso explicar. E é mais ou menos isso, né? Ficaria faltando agora só um outro tipo de benefício. Seria os 80 slows, né? Vamos aqui tentar ensinar. Tentar relatar aqui. O LOAS ele tem essa aba, que seria a aba de declaração do grupo familiar. Nessa aba o que acontece? A pessoa cadastra o componente. Então vou cadastrar aqui um AA como titular, renda zero, um BBB como mãe, renda zero também. Então, vamos dizer que esse daqui é exatamente a declaração que o segurado nos deu. Tudo bem, aproximado vem a análise da composição. Lista de componentes removidos e lista de componentes incluídos. Incluídos onde? Na declaração que o segurado nos deu. Então, por algum motivo, alguém vai ser removido. Pode ser que ele não se enquadre no grupo do artigo 20. Então, vamos dizer aqui, ó. A mãe, nesse caso, não estaria se enquadrando. Pode ser que não vivesse com ele no mesmo caso, devido a uma pesquisa que foi feita. Então, cadastrar. Beleza, já está aqui, ó. BBB não pertence ao grupo. Quando volta aqui, BBB ainda está aqui, mas essa análise no final ele vai produzir o despacho já considerando isso. Incluindo, vamos dizer que ele incluiu agora o pai que morava. Aqui uma renda de R$1.000. Cadastrar. Pronto, um saiu, um entrou, só como exemplo, né? E depois a análise da própria renda. Então, quer dizer, poderia se colocar, titular colocou uma renda lá de um salário mínimo, mas não. Como é um LOAS, o companheiro, então a renda não vai contar, vai para zero. Então, fixa essa daqui. Aqui tem a parte de salário mínimo, mas está todo o sistema. Então, quando virar o ano, só basta colocar aqui e apertar o botão que ele vai alterar. Então, cadastrado esses aqui, teria a perícia também, semelhante à perícia do auxílio doença, só fixar mesmo. Capaz, por exemplo. E vamos ver o que é que faz, né?
Perícia. Deixa eu ver aqui. Bem, havia ocorrido uma pequena falha no sistema, né? Então eu tive que dar uma parada no vídeo, corrigir e agora retomando o exemplo. Então, aqui nesses componentes do grupo familiar, eu adicionei na lista de remover um componente. O motivo eu coloquei que não pertence ao grupo familiar de acordo com o artigo 20, né, da lei do LOAS. E também coloquei uma outra análise dizendo que incluía um novo requerente. Eu deixei o motivo em branco, poderia ser não separou de fato, ou qualquer outro motivo. Então vamos ver como é que caiu o despacho, né? Ele pega aqui como foi feita a declaração do grupo familiar, em primeiro lugar. Depois ele coloca as alterações, ó, foi removido o componente tal, devido ao motivo tal, e foi adicionado o componente tal. Ele não colocou qual foi o motivo, que eu deixei em branco, né? E depois ele faz como ficou o grupo familiar. O grupo familiar agora ficou assim. O T entrou, né, com renda 0, antes tinha um meio com renda 200. E aí ele faz aqui a conta para saber se é inferior a 1/4 salário mínimo e requisito da incapacidade. No caso que eu vou remover agora essas análises e vou sobre a renda. Então, a lista de análises alterando a renda do componente. Nós vamos alterar a renda de BBB para 0. Devido ao quê? Pode ser devido a que ele recebe um LOAS. Ou poderia ser uma renda daqueles que não contam, como o dinheiro do Bolsa Família e etc. Né? Então, vou fixar aqui e vamos fazer o despacho novamente. Então, novamente, ele pega a renda era 200, foi verificado algumas alterações, qual seja, ele reduziu para 0 a renda de BBB. E agora os dois têm 0, depois ele faz a análise e com os dois 0, a média foi 0 realmente, e dá o resultado do benefício. Né? Bem, é mais ou menos isso. Pode ficar um pouco cansativo colocar componente por componente nesse primeiro quadro aqui, como o segurado declarou. Né? Para facilitar isso, para dar uma otimizada, os módulos podem se interagir nesse caso. Então, digamos que começa aqui o for load, né? O cadastrar os componentes para fazer os formulários do for load. Então, colocarei aqui por exemplo, né? 70. Um titular e um titular aqui. Também 50, digamos assim. Havia cadastrado alguns antes para fazer o exemplo. Vou tirar um e tirar o outro aqui. Bem, então já cadastrei esses dois. O que acontece? Eu venho aqui em despacho e coloco agora um número de benefício numa data de um DR, né? E coloco em para o despacho. O que ele vai acontecer? Ele vai automaticamente levar as informações que eu coloquei no for load para fazer os formulários desses componentes, ele vai automaticamente levar para a parte de despacho. Então já coloco aqui a com 0 renda para os dois. Isso já vai facilitar fazer o despacho desse benefício. Agora o benefício 222 no caso, né? Bem, é isso. Eu espero não ter sido muito complicado na explicação. Foi meia hora, né? Mas eu acredito que fazer um despacho é algo que pega um tempo, às vezes é um tempo que você fica colocando datas e outras coisas, então aprender a mexer num sistema assim seria um custo-benefício, apesar de que ele tem que colocar algumas datas, alguns eventos que você já colocou no Prisma, por exemplo, mas que facilita na hora de fazer o despacho mesmo, né? Eu acredito que é possível, com o feedback do pessoal, tentar melhorar e corrigir alguma falha que vai ocorrer, né? Com certeza, porque se torna um sistema bem complexo. Então é isso, eu espero a resposta do pessoal. Obrigado a todos. Até mais.